Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Pensando Bem aqui na FM Cultura. Sábado, todos os sábados aqui pela manhã na FM Cultura tem o Pensando Bem, reunindo Luiz Augusto Fischer, Juremir Machado da Silva, eu, Nando Gross e sempre um convidado. Hoje o nosso convidado, o professor Jacques Weinberg, da PUC, né? Nosso convidado de hoje para conversar durante 1 hora aqui no Pensando Bem. Professor Fischer, tá tudo certo? Tudo bem? Tudo certo. Assuntos internacionais é tudo com o Jacques, aí sabe tudo. É. Não do internacional, mas assuntos internacionais. Isso, sem a partícula. Vamos evitar ficar... Nando. O Inter é bom, a gente, né? O Inter e o Grêmio estão numa fase que... Né? Fala, Juremir. Este programa está repercutindo. A minha maneira de saber se um programa está funcionando, dando certo, é a mais tradicional. Parado, na rua... Os demais te xingam ou tem te elogiado? Elogiados. Os caras passaram, o cara passou e gritou: ô professor, bom demais aquela entrevista com o Antônio Rolf. Sabe que eu também tenho, ainda essa semana eu estive lá no Instituto Histórico Geográfico e o Miguel do Espírito Santo, que é o presidente do Instituto, Miguel. lá. Eu disse, vocês fizeram uma linda sabatina com o Antônio e tal, não sei o só? quê. Não, e o Antônio me disse que recebeu vários e-mails dizendo, cumprimentando pelo programa. É. O Antônio Rolf estava almoçando agora, passei em frente ao São Pedro, estava ali na... Não sei se era almoçando, mas estava comendo ali, frente ao teatro. Uma mesa aí e tal, estava... Ele uma parceria. Tem o programa, tem repercutido, sim, muitas pessoas têm me falado. Repercute, é legal de ver. Também é um carinho pela FM Cultura, né? Que tem um público... Que tem um público ativo já, né? Marcado, né? Uma história importante que a gente não pode negligenciar, né? Se trata de uma emissora de grande importância. O professor Jacques, professor, vê se eu estou certo aqui, professor titular da Escola de Comunicação e Artes, FAMECOS, autor de 11 livros e mais de 50 artigos, docente dos cursos de graduação e pós-graduação. E aí é que vem todo o Na verdade, o número de livros aumentou um pouquinho. Quantos já são agora? Novos dois? São 15 livros. Então, autor de 15 livros. Chega uma hora que ter livro, assim, também é estranho, né? Tu pergunta, quantos livros? Pô. Eu tinha um projeto no início da minha carreira acadêmica de publicar, isso era um sonho que eu tinha, publicar uns 10 livros, eu já passei o sonho. A verdade é que é prazeroso escrever e é prazeroso publicar, né? Quem está nesse meio gosta de fazer isso, né? Porque é o fruto de uma ruminação interna, né? Que a gente cultiva durante anos e de repente aquilo floresce e madura na forma de um estudo que a gente faz sobre um tema. E a gente vai observando as coisas do ambiente e aquilo vai chamando a atenção, os detalhes vão chamando a atenção das pessoas e chega um momento em que a gente começa a estudar aquele pequeno detalhe que a gente observou e aquilo vai florescendo dentro da gente e aquilo gera um texto, né, que a gente estudou e a gente tem prazer em... O livro é resultado disso. Eu não posso dizer nada em contrário, porque nesta semana saiu o meu 41º livro. Parabéns. É um livro de contos e microcontos. Primeiro, é quase o Roberto Carlos. Um disco por ano é um livro. Quase o Roberto Carlos, assim. Derrotados e Triunfantes. Saiu pela Almedina. Olha. O editor é o Dionísio da Silva. Sim. Aí saiu. Ela é portuguesa, mas tem uma filial aqui no Brasil, né? Exatamente, tem uma filial no Brasil. Eles estão fazendo muitos livros aí, tá interessante. Aí ele me convidou e disse, pô, vou nessa. Que legal, né? Mas o Jacques está falando um negócio de publicar livro, assim, né? A partir de aquela ruminação interna, meditação, a gente pensa, a gente que dá aula, né, conversa com os alunos, a gente tem esse grande privilégio assim, de ter, por assim dizer, sparrings, né, o tempo todo, a gente apresenta uma ideia, vê como é que ela bate, se ela faz sentido ou não, e realmente tem um momento assim que quem gosta de escrever precisa apresentar para... eu acho que o tema, subjaz a tudo isso o tema emocional, né? Aquilo que provoca alguma forte emoção em ti acaba gerando um estudo, pode ser um estudo mais limitado ou mais denso. Eu sempre digo para os alunos, a melhor forma de encontrar o objeto de pesquisa é ver qual é o tema que te provoca alguma emoção. E melhor as emoções negativas. A raiva, por exemplo, é uma grande emoção para tu publicar alguma coisa, né? Jacques gosta de uma polêmica, é por isso que ele diz isso. Eu tenho meu querido amigo Paulo Coimbra Guedes que dizia sempre aquela frase, só amor constrói. Não é verdade. Com amor tu não constrói nada. Com amor tu fica, te deita, entendeu?
afrouxa o controle Só e tal. ator constrói. A raiva Ao é contrário, muito- só a a raiva, raiva o é ódio muito que construtiva. constrói. As Já que deixa eu emoções- começar te perguntando, conta um pouco da tua história, assim, tu é de Porto Alegre, como é que foi a tua formação? Que Porto Alegre era a Porto Alegre da tua Eu infância e juventude? nasci, cresci, estudei, me desenvolvi em Porto Alegre, que é meu lar. Eu sou um graduando, um estudante do Colégio Israelita Brasileiro, onde eu me eduquei. Na época do saudoso professor Guilherme Finkelstein, que foi um grande educador, pessoa que me estimulou muito, eu e muitos outros da minha geração. Posteriormente, eu vivi um tempo fora do Brasil, voltei, estudei História, depois estudei Economia, fui trabalhar na imprensa, era colega do Antônio Rolf, que foi citado aqui na abertura. Praticamente a gente está juntos, um na frente do outro, há 30 anos, né? Porque onde eu vou, parece, Tu foste repórter. parece uma sarna, o Antônio Rolf vem atrás, né? Foste repórter na Rádio Gaúcha. Depois eu saí na época da crise do Calda Júnior, eu ganhei uma bolsa da Fundação New York Times, da Sociedade Interamericana de Imprensa, fui para os Estados Unidos. Então lá eu me graduei em jornalismo, eu não tinha sido graduado em jornalismo. Quando eu voltei, eu entrei na universidade, as primeiras turmas que eu recebi, aí ganhei uma segunda bolsa para os Estados Unidos. Entrou na universidade já lecionando. Aí fui fazer mestrado apoiado pela Comissão Fulbright. Eu estudei nos Estados Unidos, retornei e imediatamente, também por estímulo da PUC, que foi uma grande parceira, uma instituição que me apoiou muito, fui fazer doutorado. No período do doutorado, eu ganhei novamente uma bolsa da CAPES e da Fulbright, voltei aos Estados Unidos, eu fiz um período de pesquisa lá, onde eu escrevi o meu estudo sobre Assis Chateaubriand, que nós estávamos comentando anteriormente. E desde então eu já estou há 38 anos na universidade. Tem Tel Aviv também, né? Depois eu fiz pós-doutorado no Texas, retornei para o Texas, onde eu fiquei um período. Depois de uma segunda bolsa eu fiquei um período na Universidade de Tel Aviv, onde eu também desfrutei de excelentes contatos e um período de muito frutífero. Mas como é que foi a tua Porto Alegre? Me conta como é que era. Isso é que é anos Deixa eu dizer 60, uma coisa, não? desse outro lado da mesa aí, Nando, só os caras que vão para os Estados Unidos. Sim, nós dividimos a mesa. O né? Nando, Em português e em inglês. Fischer está indo dividimos. para os Estados Unidos agora como professor visitante. Onde mesmo? Princeton. Olha só. Princeton. Isso aí não é Cidade pra- do Príncipe. Eu vou Isso descobrir que Isso não é para Príncipe. qualquer um. Não é. Muito bem, parabéns. A minha Porto Alegre é uma Porto Alegre... O Colégio Israelita, tu estava lá quando foi construído aquele prédio principal lá na pouco esquina. depois, eu entrei no colégio, na época de um exame de admissão, né? Foi em 1960, que eu tive que me preparar como se fosse um vestibular para fazer exame de admissão, era uma coisa estressante. Festejei muito a minha entrada no colégio, que foi um momento assim de iluminação, a escola me abriu os horizontes, eu desfrutei muito do ambiente da escola. Foi um colégio muito aberto, muito cosmopolita e muito incentivador, né? Realmente da ali área de eu humanidades, floresci, cresci, estudei muito, tive muitas vivências. Chegasse a pegar o Rui Osterman lá, não? O Rui Osterman foi coordenador do que ele chamava-se Do ensino médio, do segundo ensino grau. médio, um período que ele esteve lá. Em 68 eu não estava mais na escola e aí ele se afastou da escola. Peguei um período, ele não teve um período muito longo, ele teve um período curto lá, mas foi muito marcante para uma geração lá. Teve vários professores daquela geração passaram por ali, né? O Celso Loureiro Chaves um pouquinho depois. O irmão dele foi meu colega de aula, o Celso estudou comigo, era meu colega de aula, ficamos muito tempo juntos. Uhum. Foi uma turma que gerou, era uma turma de muita convivência, muito fraterna. Eu tenho muitas boas lembranças. A minha turma de ginásio até hoje se reúne, né? Uma vez por ano. Nós já estamos com mais de 70 anos, mas a gente se reúne todos os anos. Ô, Jacques, esse teu livro, Identidade em Jogo, qual é que é o gancho para esse a livro? pegada Eu já estava com essa minhoca na cabeça há bastante tempo. Isso é um tema que eu reflito há muitos anos, desde a minha juventude, né? Mas o que me provocou, a gota d'água, foi a posse do Lula. A ascensão, a rampa do Lula, quando ele subiu abraçado com o Raoni. Pô, mas esse livro veio rápido, então, porque o Lula tomou posse faz menos de 5 meses. Mas, enfim,
Realmente foi essa a gota d'água, porque ele veio abraçado num índio, ele veio abraçado num jovem negro, num jovem deficiente, ele veio abraçado num operário, enfim, pessoas do povo, cada um representando um segmento da população. Era uma mensagem óbvia ao clima de polarização étnica, racial, cultural, linguística que a gente observa no mundo. Isso nós temos no Brasil também, mas temos em muitos países do mundo. E isso detonou resolvi colocar no papel e fazer. Eu já estava muito material coletado e observações mesmo vivenciais minhas ao longo da minha vida. E eu acho esse é o tema, do meu ponto de vista, é o tema do momento, em função também do que ocorre na Europa, em função dos refugiados de guerra e o choque cultural que acontece entre recém-chegados e os hospedeiros, a crise do multiculturalismo. Eu chamei isso de desglobalização. Mas te chamou a atenção positivamente ou de que forma te chamou a atenção? Não, me chamou a atenção porque era um discurso, né? A posse dele foi um discurso, né? Bem construído, uma cena que chamou a atenção da população e do New York Times, que colocou na capa, né? A foto do Lula subido abraçado com aquelas figuras. É evidente que havia uma intenção discursiva de manifestar um ponto de vista, né? Era um elogio à diversidade. Um elogio à diversidade. Agora, aquilo foi construído na medida, Jaime, que o presidente Bolsonaro não quis fazer a transferência da faixa. Se ele fala a passagem da faixa, não teria aquilo. Sim, ele aproveitou a oportunidade para... Ele poderia ter feito um outro tipo de cerimônia, mas ele escolheu a dedo os personagens, né? Tinha um deficiente físico também, eu esqueci de referir. Isso. Tinha uma mulher líder de catador de lixo. Também. Reciclagem. Então ele foram personagens que foram escolhidos na sociedade que mostravam isso que o Júlio me falou. Mas ali é um elogio à diversidade. Agora, a questão da identidade hoje, ela está sendo discutida de muitas formas, inclusive, digamos, de uma forma específica, que é a possibilidade do elogio da identidade se transformar em outra coisa, o identitarismo, que é visto negativamente, como uma identidade que se fecha. E aí nós temos duas maneiras, em geral, de conviver. Existe um modelo que os europeus aplicaram muito, os franceses, por exemplo, ainda se reivindicam desse modelo, que é o modelo de integração. Existe uma cultura nacional, mas aberta a influências internacionais, e todo mundo que entra ali precisa se integrar naquela cultura. Republicana, laica, etc. A religião como algo de foro íntimo e tudo mais. Então, quem vem de fora entra ali e precisaria, em tese, se submeter às regras daquele país, se integrando àquela cultura. Outro modelo, que os franceses em geral rejeitam, mas estão sendo, de alguma maneira, atropelados por ele, é o modelo do multiculturalismo. Uma sociedade em que diversos grupos convivem. Parece aquelas aulas de matemática da teoria dos conjuntos, tem aquelas bolinhas no quadro, elas se tocam, mas elas não se interpenetram. E aí, o que está rolando na tua interpretação de estudioso do assunto? São experiências que os países têm feito em relação a essa temática, né, da pluralidade. Tu referiste bem, existe a temática do paroquialismo, né, que se contrapõe ao cosmopolitismo. A ideia cosmopolita é uma ideia antiga, vem da Grécia Antiga, né? A ideia de gente que é cidadão do mundo, né? E que, portanto, a humanidade é a minha pátria. Essas pessoas que têm essa visão, que é uma ideologia que também floresceu muito no iluminismo, a cidadania do mundo, são às vezes acusados de serem quinta coluna, porque não respeitam, digamos assim, uma singularidade. Isso se contrapõe a outros países que reconhecem o fato de que as pessoas são singulares, os grupos humanos são singulares, elas precisam da convivência paroquial para viver e sobreviver. As pessoas às vezes matam e morrem por questões que aos nossos olhos são impressionantes. Por exemplo, a Catalunha é uma região da Espanha em que toda a militância lá é em torno de uma temática linguística e cultural. Os brasileiros chegam na Espanha e estranham muito o fato do Barcelona cantar o hino da Catalunha e não cantar o hino da Espanha. Então a gente chega aqui no Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Os gaúchos cantam é estranha, né? Então a gente observa que os grupos humanos têm necessidade de identidades, elas são formas de
se vê e dos grupos não gostaria que os outros vissem a si próprios como eles se enxergam, o que nem sempre acontece. Mesmo na França, que, digamos, impõe uma cidadania, aí o conceito de cidadania, né, não é propriamente identidade. A cidadania é que todos são iguais perante a lei, isso é o conceito francês, mas mesmo na França é um país tenso racialmente, etnicamente, religiosamente. Não foi possível evitar isso. Então, essas tensões, a França, por exemplo, não admite a temática racial, não contempla diferenças raciais, mas as diferenças raciais em muitos lugares são um barril de pólvora. Né? Agora, Jacques e Nando e Fischer, chega uma hora, primeiro tem o plano conceitual, mas tem uma hora que é muito concreto. Por exemplo, na França, aconteceram várias grandes polêmicas. Teve a polêmica que levou à lei que proíbe o uso do véu. Do chador. Exatamente, nas escolas, não pode crucifixo, não pode nada. A escola é laica, não pode ir com nenhum símbolo religioso. Isso foi uma grande polêmica, e que de alguma maneira continua. Mas teve uma polêmica depois, até mais recente, que era a seguinte: a França é um país que tem muitas piscinas públicas. Sim. Isso é muito comum, o uso de piscinas públicas. O Brasil também tem, né? Não muito, mas tem. Na França era uma coisa assim que me parecia, não sei, mais... Sim, totalmente integrada. Me chamava a atenção. Posso te contar até em parênteses aqui, quando eu morei lá 1 ano, os meus filhos foram para a escola, né? Eles iam para a escola e tinha um dia que tinha aula de natação. Aí saíam da escola, a gurizadinha de 8, 9 anos de idade, ia caminhando pelas calçadas. Sabe calçada? Lembra a calçada? Assim, né? Calçada, e um professor ia com 30, 40 gurias, tinha aula de natação, porque até o quinto... Na piscina pública. Piscina pública. Colégio público, piscina pública. Que tinha o pressuposto de que até o 5º ano de escolaridade o cara tinha que aprender a nadar, tinha que aprender a sobreviver na água. Não tinha nenhuma dificuldade. E aí aconteceu a seguinte polêmica. E aí eu lembro disso para pôr em discussão como é que resolve. Determinados grupos muçulmanos disseram o seguinte: nós não queremos mais uma piscina de homens e de mulheres. Compartilhada por homens e mulheres. Tem que ter uma piscina pública só para as mulheres. Para homens e para as mulheres. Dividir. E aí, primeira reação, digamos assim, da subprefeitura daquele distrito. Não, aqui a lei é a mesma para todos, homens e mulheres, do ponto de vista da lei, são iguais, não vai ter essa diferenciação. Negamos. Aquilo se transforma numa pressão, num movimento, em manifestação. Como é que resolve? O Estado tem que investir numa piscina para cada um, ao menos naquele bairro, para contemplar as diferentes culturas que habitam aquele bairro e que são igualmente legítimas e que demandam uma ação do Estado atendendo às suas reivindicações? Ou o Estado diz, não, aqui nós vamos bater pé e vamos fazer em Roma, faça como os romanos. O que faz? Tu está trazendo um exemplo de uma tensão cultural que é o tema do livro. O livro trata exatamente dessas ocorrências. Essa é só uma micro-ocorrência. Claro. Entre, digamos assim, milhares de ocorrências desse tipo, países que eram muito favoráveis à imigração, que favoreciam o multiculturalismo, estão se tornando outra vez monoculturalistas. O caso dos países, Noruega, por exemplo, hoje uns países que têm países da Escandinávia, que eram países muito abertos à imigração, estão adotando políticas imigratórias muito rígidas, exatamente por causa desse tipo de problema. Na Suíça, o problema foi os minaretes dos muçulmanos, mas não são só os muçulmanos que têm esse tipo de conflito, tem vários grupos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os militantes brancos, hoje tem toda uma militância que afirma que existe uma ameaça de genocídio contra os brancos. Né? Esse é o argumento dos grupos racistas da extrema-direita, esse é o argumento. Supremacistas. Inclusive, muitos deles foram expulsos do exército americano porque eles estavam, digamos assim, envolvidos no que eles chamavam de a guerra racial, Racial Holy War. Então, Santa racial. Então, esse é o argumento. Então, essas tensões que tu está referindo como exemplo, elas estão hoje frequentes em vários países. Na Europa Oriental, por exemplo, a Polônia, que é um país com uma identidade católica. Mas o catolicismo está impregnado na identidade nacional, né? E essa temática de identidade nacional é brasileira também, tem uma quantidade enorme de autores
brasileiros que debatem o tema da identidade brasileira, que é um tema muito saliente em função não só da imigração, mas por causa também da escravidão. Claro. Eu ia dizer, no Brasil teve uma grande mudança, né? uma cambalhota identitária, porque, né, desde os anos 30 e até antes tinha todo o elogio da mestiçagem, da mistura. Né? Agora não pode mais. O Gilberto Freire acima de todos, né? E nos últimos tempos, enfim, dá para dizer isso também de várias maneiras, mas uma das maneiras é dizer assim, a gente importou o modelo de identidade racial, étnica norte-americano, né? Isso. Que até então era uma gota de sangue branco faz o sujeito ficar branco, que era a visão, enfim, de ascensão social via miscigenação. E agora o paradigma é esse norte-americano, uma gota de sangue negro te faz negro. E aí essa reivindicação de pertencer à negritude, de ancestralidade africana, de diasporidade, não sei o que, né? É um negócio que está com muita força, é impressionante isso. Temos um momento no Brasil. Isso gera algumas coisas assim curiosas. Por exemplo, ainda outro dia houve uma festa literária da periferia, lembra? E aí nessa festa literária da periferia, que eu acho que aconteceu no Rio de Janeiro, se retomou Machado de Assis para colocar Machado de Assis como negro. O Gilberto Gil até fez uma observação que eu considerei um tanto irônica. Ele disse assim, pois é, agora sequer existe claramente uma vontade de afirmar a negritude do Machado de Assis. O único problema é que o Machado de Assis não queria. O Machado de Assis, isso não é uma... Eu sou fã, como todo mundo, da literatura do Machado de Assis. Mas o Machado de Assis não se via como negro. Não queria ser negro. A afirmação da negritude dele pode até ser certa. É uma disputa, na verdade. É uma disputa. O Machado era filho de uma... Não era uma maneira de sobrevivência, até de ascensão. Não, mas tem mais, é que a mãe dele era uma açoriana pobre imigrada. 100% açoriana. E o pai dele era afrodescendente por todos os lados, tanto quanto se sabia. Então é isso, ele podia se colocar de um lado e de outro. Numa sociedade naquela época, né? Sim, mas basta comparar com os outros, por exemplo, compara com o José do Patrocínio. José do Patrocínio, que a meu ver foi o maior jornalista de todos os tempos no Brasil, José do Patrocínio era tão mestiço quanto Machado de Assis. Só que as escolhas, as estratégias de vida foram diferentes. O Machado de Assis, no fundo, para usar nos termos de hoje, ele era alto funcionário do Ministério da Agricultura, o ministério mais escravista do país. O ministério cuidava dos interesses dos cafeicultores. E ele adotou uma estratégia de vida que era, assim, eu preciso me afastar disso. Não que ele fosse escravista ou anti-abolicionista, que ele não era, ao contrário, mas ele não queria se comprometer, não queria aparecer na linha de frente. Enquanto o José do Patrocínio, que era tão mestiço quanto ele, estava na linha de frente no combate. E tu tinha um caso como o do André Rebouças, que era afrodescendente e monarquista. E que fez um pouco as duas. O cara se exilou quando veio a República, uma coisa completamente inacreditável. Como a gente vê nos dias de... Fala. Se tu pegar outra comparação, que é um pouquinho, temporalmente um pouquinho diferente, mas que funciona, assim, se tu compara o Machado de Assis com o Lima Barreto, o Lima Barreto também era um mestiço, só que o Lima Barreto disse, vem cá, eu sou negro, entende? Eu vou defender a negritude. Então, tem um pouco de anacronismo nisso. A verdade é que nós somos várias coisas ao mesmo tempo. Te interrompido. Isso que é a concorrência. A gente é várias coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente muda de identidade ao longo do dia, dependendo do ambiente que está inserido, e nós todos somos inferiorizados, a gente não é puro em nada, né? Isso. Então, a gente tem que, digamos assim, aprender a conviver com a diferença, e as diferenças têm graus, depende da pessoa, como isso faz parte e compõe a identidade singular da pessoa, mas isso se tornou um tema político relevante em função também do fundamentalismo, que quer resgatar, restaurar uma identidade considerada original, né? Evitar o contágio. Esse é o tema. Evitar o contágio, evitar, digamos, a deterioração da raça, ou da cultura, ou da língua. Aqui mesmo nós temos esse debate entre os linguistas, né? Que a gente não deve adotar termos e vocábulos de línguas estrangeiras, coisa que a gente sempre fez e sempre fará para sempre, né? Porque o relacionamento intercultural é inevitável. Mas aí depende também da dose, né? Porque sempre teve interpenetração, basta pensar na palavra abajur. Mas o problema... Salam aleikum. Claro, vem do árabe. Mas o problema... Né? Salam aleikum vem do árabe, né? O problema não é preciso chegar também a falar tudo em inglês. Determinadas áreas
Não precisa falar, mas a verdade é que as pessoas... Podia chamar de Encontros do Sul em vez de Salto Santo. Poderia, mas as pessoas... Lá tinha Infopuan, não podia chamar, sei lá de quê. A maior parte das pessoas não entendem bem essas expressões porque elas não sabem inglês. Assim como elas cantam música em inglês, não sabem o que estão cantando. No passado, isso aconteceu com o francês, né? Para se exibir. Rob de Chambre, minha mãe falava claro. Isso. O próprio Abajur e outras. Mas era um esnobismo também. Mas não é culpa das pessoas. Entrou na inglês... prosa do cotidiano. Entrou agora. Na época era um esnobismo. É que para saber outra língua, para saber português já é complicado no Brasil, e saber outra língua no Brasil sempre foi muito difícil. A minha geração, por exemplo, eu tenho 60 anos, 61, já fiz, entendeu? Eu sou dos anos 60, eu fui ter inglês no colégio, eu estava na chamada 8ª série. E estudar inglês em cursinho particular na minha época era... Para minha família era a língua estrangeira é difícil para todo mundo, não é só para o Brasil. Não, mas quem tem dinheiro é mais fácil. Não é dinheiro. É que é difícil estudar uma língua estrangeira. A gente é difícil, mas é caro também estudar uma língua. A gente faz um evento, precisa dizer que tem um coffee break? Não dá para dizer que tem um intervalo? Tem, esses modismos. A gente vai a reboque da língua franca. A língua franca é poderosa. Break, o happy hour. O happy hour. Mas eu vou pegando por um outro viés essa mesma Momento discussão. Policarpo Quaresma. A gente viveu essa semana, está vivendo o caso do Vinícius Júnior. Isso. Que a gente pode olhar por esse prisma que nós estamos aqui abordando, né? Quer dizer, foi um menino, um rapaz, um jovem, né? Da periferia brasileira. Que resolveu tomar a peito a coisa e disse, não, vocês não podem fazer isso. É o que eu ia trazer quando a gente estava falando ali, era o Machado em relação ao José do Patrocínio. O Vinícius Júnior, tem outros jogadores que estavam sofrendo isso. Ele talvez seja o mais jovem dessa geração. Vinícius Júnior ele resolveu comprar. Vinícius Júnior é o Lima Barreto e o Machado de Assis é o Neymar. Pode ser. O Pelé, por exemplo... Não em qualidade. O Pelé, por exemplo, não assumiu essa disputa. Claro. Ele foi acusado, tripudiado, ofendido, né, exatamente por não ter assumido a causa negra. Mas ele deu uma resposta uma vez que eu achei sensacional. Ele disse: tudo que eu fiz na minha vida representou de tal modo uma valorização dos negros que eu não precisava... Pela primeira vez o jogador negro não teve que precisar ser branco para ter sucesso. Não tiveram que embranquecer ele. Não, hoje em dia tem muitos depoimentos assim, de grande carga emocional que falam exatamente da coisa do exemplo. Né, que diz assim, parece uma bobagem para nós, brancos, talvez pareça uma bobagem ter uma apresentadora de telejornal negra. Aí a menina negra, quando olha para aquela... se sente representada. Claro, uma pessoa como eu que está lá, que digamos que subiu na vida, que venceu, que tem um bom nome e tal, né? Faz muita diferença. Não via, não tinha uma Barbie da vida, uma boneca, uma coisa que não fosse branca e loira. Mas eu ainda preciso fazer uma observação que é a seguinte. Primeiro, uma confissão. Confissão grave. Quando eu era adolescente, eu cometi um ilícito. Calma, Julimir, não que conta foi tudo da adolescência. Pode ter criança nos ouvindo. Meu pai tinha uma chácara que ele devia cuidar. Meu pai gostava muito da vida na campanha, mas não tinha dinheiro para comprar uma chácara. Ele conseguia com os proprietários, os fazendeiros, ele conseguia que emprestasse um pedaço para ele, normalmente uma chácara. Então, foi emprestado uma chácara para ele. E com a obrigação que ele tinha podia morar lá quanto tempo quisesse, plantar na terra, tinha que cuidar de uma biblioteca. O dono da chácara colocou uma biblioteca lá e o doutor Concesso Cassares. A mulher dele disse: tem livro demais aqui, vamos tirar um pouco daqui. Ele botou lá. E, bom, eu roubei 2 volumes. Eu roubei 2 volumes que eu tenho até hoje. Casa Grande e Senzala. E tudo isso, essa premissa para dizer o seguinte: eu já li Casa Grande e Senzala pelo menos 20 vezes na vida, de cabo a rabo. E o Gilberto Freire, que era um conservador, ele é vítima de uma injustiça terrível quando se diz que ele inventou o mito da democracia racial no Brasil. Se ele inventou, não foi no Casa Grande e Senzala. O Casa Grande e Senzala é um livro que fez uma revolução no Brasil, que foi a de dizer a mestiçagem não é um problema. Mas é um elogio da mestiçagem. É um elogio da mestiçagem. A mestiçagem não é um problema para o Brasil se tornar uma civilização, ela é possivelmente a solução. Uhum. Então, hoje, quando eu vejo o pessoal dizer assim, não, porque o Gilberto Freire inventou, e é difícil de desconstruir isso. Mesmo quando a gente dá o livro a ler, parte dele, a narrativa se sobrepõe
ao próprio A texto. interpretação que A já interpretação, corre, né? a interpretação corrente, isso a gente lê em autores importantes agora, como a Djamila Ribeiro, que é uma autora importantíssima, longe de mim de diminuir a importância do trabalho que ela tem feito. Mas em relação ao Gilberto Freire, ela se equivoca. É que o tema da identidade não é só um tema racial, né? Ele envolve uma quantidade enorme de variáveis, como, por exemplo, língua, como, por exemplo, religião, como, por exemplo, memória, né? As pessoas, por vezes enraizadas, sofrem porque não tem aonde se amarrar. Então elas buscam a identidade ansiosamente para resgatar, digamos assim, uma história familiar. Pessoas que não têm identidade, elas vivem um tormento interno, né? Então a identidade das pessoas, seja ela qual for, ela é um requisito para a vida das pessoas. Todo mundo tem que ter, todo mundo sente necessidade de se vincular a um grupo, né? Esses grupos, às vezes, adotam uma postura assim, sectária, né? Hoje a gente denomina esse tipo de atitude neotribalismo, viver enclausurado dentro da sua paróquia. Né? E essa ideia assim de que, já que eu tenho essa identidade, eu tenho razão. Essa é uma ultrapassagem. Assim, O etnocentrismo, a minha etnia é o centro do mundo. Tu passa de uma verdade, digamos, pessoal para uma verdade moral. Dizer, e parece meio que se estabeleceu, como foi vendido como uma verdade tal da chamada raça pura, né? Que a miscigenação, né, seria um problema prejudicial, né, como se então parece que foi vendido um pouco também. Essa fantasia, ideia. Faz menos de 100 anos que o Hitler subiu ao poder em 1933 na Alemanha, com essa premissa, entendeu? Existe uma raça superior. Agora então não está muito longe. Essa questão também do pertencimento, né? Que as pessoas, que a gente vê em detalhes mínimos, torcida organizada em futebol, né? Tu tem que pertencer a algum grupo. Não é que tem, as pessoas elas sentem prazer no pertencimento. Sentem prazer, sentem necessidade, sentem vinculados afetivamente, amorosamente aos seus pares, né? Por isso que as redes sociais são redes de afinidade. E ainda tem essa perversão que é o algoritmo, o tal do algoritmo, reforçar isso o tempo todo, né? Ele te dá aquilo que já quer ver. Outro tema que tornou esse tema... O Brasil foi pioneiro nesse debate por causa não só da escravidão, por causa dos indígenas brasileiros, né? Que constituem um grupo à parte, não são lusitanos, não são brancos, não são negros, são povos nativos, e hoje são denominados por uma visão progressista a afirmar a identidade dos negros, né? Ninguém advoga a causa do genocídio da identidade negra, não seria, digamos, bem-vindo, né? Então, o tema do indigenismo não é só um tema polêmico e grave na cultura brasileira, né? Nós temos o tema indígena igualmente efervescente nos Estados Unidos, da própria América Espanhola, né? Aqui no Brasil está fortíssimo, né? Tem casos, tem inclusive pensadores, né, que já conseguem, digamos, no âmbito universitário, formular pontos de vista, como o Ailton Krenak. Tem um livro comovente, que é esse A Queda do Céu, né, do Davi Copenau e do Bruce Albert, que é um antropólogo. É um livro extraordinário, porque esse Bruce Albert é um cara que conviveu com o Copenau por, 30 anos. E ele escreve o livro expressando o ponto de vista do Davi Copenau em primeira pessoa, como se fosse o Davi Copenau escrevendo. Só que ele escreveu em francês. É um negócio assim, ele está traduzido para o português, né? E é um livro assim, tem toda a visão de mundo indígena, todos os valores, aquele repertório de histórias, de mitologia e tal. E aí a gente até então, digamos, podia olhar para isso assim meio como, tudo bem, é uma coisa lá do... agora, nós estamos meio na emergência climática, nós temos que perguntar para esses caras como é que eles fizeram. Sim. Agora é uma pauta que tem uma reação em contrário muito grande no Brasil. A gente viu agora no Congresso, né? Existe uma bancada do agro ali muito grande, quer dizer, várias questões que inclusive que o presidente vai ao exterior e diz vamos fazer assim, o Congresso vetou tudo. Não vai ser assim, vai ser assado. Tirou o poder do Ministério. Então, esse é um debate que também passa essa oposição aí de muita gente aqui, né? Mas eu sempre tenho a impressão de que esse tipo de reação, que é uma reação extremada, que é um pouco um estertor. Essa reação ela vai existir por muito tempo, mas é uma derrota anunciada.
essas transformações que estão acontecendo. Porque ainda tem gente que pensa assim que a única coisa que índio pode é virar proletário. Exatamente, é se civilizar entre cá. Mas a ideologia do branqueamento do índio é conhecida, né? Chamava-se trazer o índio à civilização, ou seja, vamos torná-lo igual a nós. Essa é uma tendência natural, todo mundo quer transformar o outro em si mesmo, né? E daí que surgem os conflitos, né? Porque o correto é o que nós somos, os outros como são diferentes, e a diferença é um problema. Mas esse negócio do direito à diferença, Jacques, tu, enfim, além de estudar tudo, tu é judeu, tu tem culturalmente uma identidade forte, assim. Eu acho, uma coisa que eu acho admirável no judaísmo, digamos, leigo, né, não estou falando da religião, é exatamente a reivindicação sistemática do direito à diferença. Assim, eu não sou igual. E eu posso não ser igual. Mas Fischer... Que isso é a ponta inicial da identidade, e eu acho que isso é um pouco o fenômeno que está acontecendo com negros, afrodescendentes. O mundo se judaizou nesse aspecto. O que era um problema judeu desde da destruição do segundo templo, 70 depois de Cristo, quando foi criado o judaísmo rabínico, né, que foi a forma que os judeus encontraram de resolver o seu problema de identidade. Temos que criar uma maneira... Já que somos um povo disperso, não temos mais uma identidade nacional, temos que criar uma estrutura educativa. O povo do livro. O povo do livro e tal. Mas esse problema que era um problema judaico, hoje é um problema de todos os povos. Né? Só que tem um movimento de vai e vem que é muito interessante. A identidade foi uma coisa muito forte até o século XVIII. O iluminismo lutou contra o fechamento da identidade, na busca de construir um homem universal, uma régua que pudesse ser a mesma para todo mundo. Isso, na época, era uma libertação dos enclausuramentos. Bom, sim, hoje de classe, de origem racial, de cultura. Existe até uma frase que é atribuída a vários grandes pensadores que dizia assim: em toda a minha vida eu vi gregos, eu vi romanos, eu vi até um persa, mas nunca vi um homem. Uma frase super interessante que resumiria essa temática. A questão é que agora nós estamos numa, vamos dizer assim, numa vibe anti-iluminista, em que se volta ao tema da identidade contra este homem abstrato, esse universalismo que é considerado como um europeísmo. Que o Jacques está tratando no neotribalismo. O problema todo é uma questão de graus, né? O graus de culto a si mesmo, poderíamos chegar ao extremo da xenofobia, né? Que é o que tu está falando. É o problema de grau. Isso explica também um pouco a rebelião tradicionalista na Rússia contemporânea, né? Que um dos elementos que motivam a militância, a ação da Rússia sob a liderança do Putin é resgatar o que eles chamam de eslavismo, que eles chamam agora de pan-eslavismo, né, que é recuperar uma identidade perdida ao longo do tempo e que unia os povos eslavos, que não são só os russos, tem uma série de povos eslavos. Mas também existe pan-africanismo, existe pan-americanismo, existe pan-indigenismo, né? Então as pessoas que têm afinidades vão se unindo nesses movimentos pan, né? Que é uma forma de criar uma espécie de rede, uma articulação de pessoas que têm afinidade. Entre os indígenas existe isso também, né? Os negros brasileiros se identificam com os negros americanos e assim vai, né? Então a gente realmente tem esse problema que o Juremir apontou da luta entre o particularismo e o cosmopolitismo, né? E isso é um problema de graus, né? Se as pessoas realmente evocam de uma forma extremada a sua identidade, nós podemos chegar ao tema da xenofobia. Né? Ao tema de um confronto entre grupos que não sabem criar regras de convivência. Por exemplo, agora está muito na moda o conceito de lugar de fala. O conceito de lugar de fala ele é interessante na medida em que diz assim que uma pessoa que viveu determinada experiência, ela está mais habilitada a falar daquilo do que quem não viveu. Mas existe outra coisa que, digamos, uma característica do ser humano, que é a possibilidade da intersubjetividade e da empatia. Claro. E nisso
isso afeta, por exemplo, a arte. Tu pega lá assim, eu escrevi um livro cujo título é Acordei Negro, uma das cobranças que se fazia, mas tu és um branco, como é que tu podes escrever sobre um negro? Mas todos os romancistas criaram personagens negros, brancos, Homens, indígenas, mulheres, homens, mulheres. Nesse sentido, a limitação ficaria tão grande que um escritor hétero masculino só poderia criar personagens hétero masculinos. Por exemplo, os hispanos dos Estados Unidos criaram um conceito racial, a raça, que eles usam, né? Que a hispanidade virou raça. Esse é outro grande problema, porque biologicamente falando não existe raça. Não existe raça. Não tem raça. raça. O censo americano pede constantemente. Sim. E não só o americano, mesmo no Brasil, constantemente pede a que grupo tu pertence. Né? Raça foi, na verdade, em certo sentido, um conceito inventado para justificar um tipo de exclusão. É escravidão. Exatamente. E hoje, a raça só existe num sentido sociológico, mas cada vez mais ela assume um caráter generalizante. Qual é a tua raça? E tu vai lá e diz... Humana. Os brasileiros têm um problema, os brasileiros têm um problema nos Estados Unidos porque há uma pressão para se incluir na categoria latinos, hispana, né? Porque são da América, os brasileiros se sentem hispanos, porque são lusitanos. Então, geralmente, se identificam como brancos. É engraçado tu pensar, né, que até pouco tempo atrás a gente convivia com uma figura como o Darcy Ribeiro, por exemplo, né, que era um eufórico com a ideia de que o Brasil, com a sua mistura de raças, de etnias, de culturas... Isso era bom, era positivo. Era um laboratório para o mundo, entendeu? A gente ia mostrar como era possível conviver. Bom, o Stefan Zweig, aquele escritor... Perfeito. Alemão que viveu aqui. E muitos europeus que gostam do Brasil também fazem ainda o elogio da mensagem. Só que no Brasil hoje isso é muito mal visto. Aliás, deixa eu dizer, essa semana eu ainda estava conversando sobre isso. A palavra mulato está sendo banida, né? Do completa, não pode dizer mais. Politicamente correto. Mas sabe que tem uma controvérsia sobre a origem dela, né? É? Tem uma corrente, enfim, que filia a palavra mulato à palavra mula. Sim. Que teria a ver, então, com um híbrido, como se diz, estéreo. Isso né? Então seria um nome derrogativo e tal. Mas tem uma corrente também de dicionaristas sérios, tipo Antenor Nascentes, que defende que ela vem do árabe. Uma palavra que eu não sei pronunciar. Maulat. Uma coisa assim, deve ser de mulat. Que era filho de árabe com não árabe. Era um nome Caetano de mestiço. Veloso falou sobre isso quando cobraram a expressão mulata. Ele disse, olha, me desculpem, eu respeito todo mundo, eu devo continuar falando e eu não concordo. E ele deu essa explicação aí. Segundo, né, porque mulata, bossa novas, mulatas não sei o quê. Tudo isso está banido. Mas aí também tinha um aspecto assim de exploração, digamos, olhando de hoje, uma de exploração sexual, né? Mas a mulata não era uma pessoa, era aquela mulher gostosona que estava ali. Mas é uma imagem que a gente passou também do Brasil, né? O Brasil por exemplo, praia, Machado de Assis era descrito como um mulato. Ele era... O que a gente pode dizer? Que ele era um negro de pele clara. Para não ir longe, o Fernando Henrique, quando foi eleito, lembra que ele disse a frase dele? Não, eu sou branco, mas eu tenho um pé na cozinha. Imagina, hoje em dia ele seria mal visto. Cancelado, como se diz. Hoje seria cancelado. Né? Mas o próprio Fernando Henrique, um cara cosmopolita, agregador e tudo, né? Ainda usava isso há pouquíssimo, uma geração atrás, 25, 30 anos atrás. Há pouco mais de 3 semanas no ar, analisando futebol, vi um comentarista na rádio dizer que era um negro de alma branca. Vários termos ainda escapam e causam constrangimento. Um termo que era muito usado era denegrir. Denegrir era um termo muito usado. Que nem judiar também, né? Judiar se usava muito. Santana do Livramento, todo mundo falava judiar. Se usa muito ainda hoje. O Lupicínio Rodrigues tem um samba chamado Judiaria. Agora, né? alguns termos não têm nenhuma relação com a questão racial. Por exemplo, sei lá, esclarecer. Esclarecer não é no sentido de branquear. Esclarecer no sentido de iluminar, porque no escuro tu mas não sempre consegue, tinha. não Tem razão, mas por exemplo, lista negra. Mercado negro. Mercado negro. O negro tem uma conotação pejorativa, mas o preto não. Por exemplo, o preto tem uma conotação positiva, né? Feijão preto. Tem uma diferença semântica aí. Mas esse é um tema aí para o Fischer. No Brasil, o positivo, até pouco tempo, era dizer negro, um homem negro, uma mulher negra. Isso tem muito. E mesmo porque o movimento negro não é um movimento negro, tem inúmeras. Mas agora é preto. Agora, o preto é positivo. O preto agora é positivo, mas antes não era. Mas eu ia dizer, o Juremir as palavras vão a reboque das ideologias.
esse livro do Jacques certamente está, digamos, envolvido nesse momento, que é isso. Nós estamos num momento em que essas coisas todas vieram à tona, né? Mas não é natural, Fischer. Tudo Na verdade, existia, no movimento, mas estava tudo... quando um movimento chega para se sobrepor a outro, a algum ambiente, em geral é com o pé na porta. Ninguém chega devagarinho, depois das coisas. Senão não funciona. Né? É o Vini Júnior, é o Vini Júnior. Tem que botar o Só dedo quero na aproveitar cara o programa, e já que eu não tenho muitas oportunidades para divulgar. Tem um segundo livro que eu publiquei. Pois Opa. é. O outro se chama A Vida dos Outros. A Vida dos Outros, que é um tema também que... Esse é um momento de voyeurismo do professor Jacques, ele ficou observando algumas vidas. Que é um estudo sobre a fofoca. Opa, que legal. Opa! E, na verdade, eu chamei de mexerico. O mexerico na comunicação humana é o subtítulo do livro. Aí entrou a alma jornalística do professor. Porque eu observei que eu tenho muita curiosidade na vida dos pequenos grupos, né? O que a gente faz nos pequenos grupos. E eu observei o prazer enorme que as pessoas têm de falar da vida dos outros, que é o nome de um filme também, né? É verdade. É o nome do filme que relata sobre um espião que monitorava na Alemanha Oriental dissidentes políticos, né? Mas o título livro não tem nada a ver com isso, né? Mas a verdade é que a vida dos outros é fascinante. Inclusive, os médicos dizem que dispara um hormônio cerebral, que é a oxitocina, que é o hormônio do prazer. Então, aparentemente... De preferência algo negativo, né? Alguma coisa assim... Né? O lado B. O lado B, exatamente. Um, Aí amigo fascina me, mais, um né? amigo me ligou e me contou uma fofoca muito antiga, mas assim, era com gozo. Ele me ligou e disse assim: tu sabias que o Carlos Lacerda era amante da Cecília Meirelles? Eu não sabia que era secretário. Então, mas era amante também. Não era, não. Mentira. Não sei. Não posso acreditar. Aquela figura angelical da Cecília. Não, a Cecília não ia fazer isso. Eu não sei, absolutamente não sei, mas ele falou isso. Ela não ia fazer isso para nós. Não é verdade. A verdade é que todo mundo fofoca, todo mundo fala da vida dos outros, é uma atividade, digamos assim, proeminente nas confabulações, na conversa ao pé do ouvido dos pequenos grupos, né? Então, realmente faz parte da vida social, é algo que as pessoas têm prazer, e é um fenômeno de comunicação extraordinário. Parece pueril, parece uma coisa assim irrelevante, mas é uma coisa extremamente importante. É estruturante. Então, a função da fofoca, em boa medida, é vigilância social, né? Porque o fofocado, a vítima da fofoca, ele sabe que está sob escrutínio do outro. Então as pessoas administram a sua exposição pública para não cair nas línguas, nas falas dos outros. Mas me diz uma coisa, e nesse mundo de Instagram, Facebook e tal, fofoca assumiu Tem outro pessoas que patamar, querem ser fofocados, né? Então é o que a gente chama de indústria da fama, né? As plataformas da fama, as capas de O revista. cara solta, inclusive, umas informações. Muitas das celebridades, muitas das celebridades dependem disso para viver. Se elas não são fofocadas, elas não têm proeminência. Hoje, antes de vir para cá, eu li no UOL uma notícia que me impactou. A Débora Seco convidou a Giovanna Eubank, que eu espero não me enganar no sobrenome, é a mulher daquele cara lá, como é o nome dele? Eles moram lá a maior parte do tempo em Fernando de Noronha, tem uma pousada lá, uma casa lá, como é que é o nome do cara? É um bonitão lá. E a Débora convidou a moça para ter uma relação sexual com ela. E a outra disse: olha, eu gostei da ideia. Se o Bruno Galhaço, se ele aceitar... Vamos lá. Mas tudo isso aí publicamente, não foi um telefonema. Publicamente, num podcast. Mas olha que num podcast. E disse assim: olha, e aí, vai rolar ou não vai rolar? Esse é um outro tema, aliás, né, que é do nosso tempo também. Esses dias eu estava resenhando um livro de um escritor, eu até comentei aqui outro dia, um escritor espanhol, e o troço do despudor, entendeu? Assim, porque até um tempo atrás tu tinha numa narrativa, num filme, num romance e tal, digamos, tu fazia o leitor entender, ou o espectador entender que o sujeito ia no banheiro fazer cocô. Mas agora tu bota o cara fazendo cocô na cena, entendeu? Tarantino na veia. É que as pessoas têm que promover a confabulação pública, porque a projeção deles, a projeção social deles depende da conversação coletiva, né? E aí tem que escandalizar para O escândalo é uma estratégia de comunicação. Elas têm que sair do senso comum, né? As pessoas usam roupas extravagantes, as pessoas falam de uma forma estranha, as pessoas... Quanta negociação... Para tornar notícia, a crise engaja mais do que o sucesso. A verdade é que... Na experiência, tragédia de engajamento. Tragédia alheia show, né?
Não, Quanta não, negociação. em coisas simples. Vou de novo citar o futebol. A crise engaja claro. mais do que a vitória no futebol. O que nós sabemos, a notícia tem que ser má notícia, senão não é notícia. Agora, quanta negociação antes e dinheiro para colocar uma beldade nua na capa da Playboy? Agora, todo dia. Não, ela se pela agora. O pessoal levanta e diz: pô, meu engajamento está baixo. Vai. Mas o TikTok é um sucesso, pessoas tirando a roupa com maior facilidade. Exatamente. E ganhando muito mais do que eu, tu e o. Sim, basta ir lá. Nós todos que estamos aqui na Os mesa. adolescentes é mais fácil. Eu já Na tentei, minha época era uma eu dificuldade já pra ameacei gente minha ver mulher essas que eu coisas. também vou entrar no TikTok, também vou fazer um strip lá para ver se eu ganho uma grana. Tá no OnlyFans. Ah, no No OnlyFans. OnlyFans. A OnlyFans TikTok. é remunerado. O OnlyFans ganha, eu sigo milionárias. O OnlyFans é o caminho. É por isso que eu tenho essa tese. Eu acho que o jornalismo não tem muito futuro na internet. Porque o jornalismo não tira roupa. O jornalismo O jornalismo é um feito tipo de fofoca, né? profissionalmente. Monitorar o meio ambiente para contar o que acontece para os outros, porque as pessoas não podem acompanhar a vida dos outros. É um tipo de fofoca. Só que tem. Só que é em torno de valores em torno de defensáveis. valores. Mas é uma conversa sobre a vida dos outros. também. Não, nosso podcast aqui bombaria se, por exemplo, agora, neste momento, o Jacques levantasse e tirasse a roupa. Não bombaria porque não apareceria, né? E seu filho em 1980 na faculdade, você já passou? Tu Seu acha? filho em 1980 na aula da Luísa Carraveta. Tá certo? Não, eu dei Querida uma palestra, professora. Tu tirou a roupa, Nando? Sim. Ela conta até no livro dela, a guria do IAPI, ela compra. Ela não dá o nome, né? Mas ela conta ali, eu e Silvio Carneiro. Não, eu dei Era uma interpretação de Shakespeare, então foi um momento de arte, entendeu? Onde eu dei uma palestra no Cio da Terra, em Caxias. Foi uma palestra. Olha, tu vê que a gente começa aqui a incentivar Mas o pessoal hoje vem esse vindo, negócio de né? nu eu acho uma caretice. Exatamente, isso eu fazia 40 anos atrás. E ainda encontro pessoas que dizem: me lembra daquela tua palestra? Eu digo: o que eu falei? O pessoal não se lembra muito bem do conteúdo. Mas eu estava nu, eles lembram. Professor Jacques, o que o pessoal que entra hoje está falando de modernidade, de rede social, tudo diferente hoje. Qual é o anseio? Eu, quando entrei na faculdade, a gente queria, quem sabe, trabalhar numa Rádio Gaúcha, num Globo, na Caldas Júnior. Qual é o anseio de quem está entrando hoje numa faculdade de jornalismo, num curso que hoje, infelizmente, nem é mais reconhecido, não é mais obrigatório para se trabalhar? Eu acho que hoje a juventude está muito aberta a todo tipo de experiência, né? Eles têm muita consciência de que há uma crise instalada no campo, que as empresas estão em busca de um novo rumo, todos eles sabem disso. E eles vêm realmente estudar algo que eles gostam, que é o que tem que acontecer mesmo. As pessoas têm que estudar aquilo que elas gostam. O que vai acontecer na vida profissional é um enigma. Para todo mundo, não só para eles. Mas eles têm uma abertura para ter todo desprezo. Enquanto os jovens, nossos alunos, hoje espalhados em tudo que é tipo de atividade, em várias partes do mundo, estão espalhados pelo mundo. A gente tem alunos em várias partes do mundo fazendo todo tipo de atividade da área da comunicação. Há um prazer, eu concordo com o Jacques, há um prazer da aprendizagem, do conhecimento. Eles estão ali quando eles se sentem realmente bem, eles estão tendo prazer naquela aprendizagem. É uma coisa assim, sem uma definição do tipo, não. Em geral, ninguém entra na faculdade de comunicação porque os pais obrigaram. Tu vai fazer comunicação porque é uma boa faculdade vai dar dinheiro. O cara vai porque quer. Mesmo porque hoje todas as profissões têm esse ponto de interrogação, se vai ganhar ou não vai ganhar dinheiro, né? Quantidade de advogados aí que estão penando, de arquitetos que estão penando. Então não é só o formado em comunicação, eles estudam algo que eles querem, eles imaginam que vão encontrar um lugar ao sol, né? E essa procura é intensa, ela aconteceu conosco, vai acontecer com eles também. Professor, o corpo docente, vocês, Juremir, Filho, mais na comunicação, houve tempo, porque foi muito rápido essa mudança na comunicação, eu acho que com a pandemia, né, Juremir, não sei se estou enganado, mas parece que voou, né, algumas alterações na maneira de se comunicar. Houve tempo de vocês, isso aí, entraram no dia a dia da faculdade? O grande fator que modificou a área realmente foi a revolução tecnológica, né? A internet modificou todos os aspectos da vida, não só na área da comunicação, né? E a pandemia acelerou isso. A pandemia acelerou. Então as empresas realmente perderam um pouco o rumo, né? Hoje o jornal impresso, por exemplo, eu sou assinante de jornal impresso, mas tenho 73 anos, estou viciado em jornal impresso. Mas não é o que acontece com a outra geração. Então as empresas estão em busca de um rumo, estão fazendo tentativa, numa fase de crise, tentativa e erro, todos estão fazendo isso. Os jovens estão monitorando esse ambiente e vão buscar o lugar ao sol, como todos fazem. Agora existem muitos nichos. Da pandemia, né? só para dizer, né, que tudo isso que a gente usa hoje, o Google Meet,
Como é que é o nome do outro? Esse? Sim, StreamYard. Tudo isso aí é criação de Exato. 3 anos para cá. É um Exato. negócio inacreditável. Né? Nós tínhamos só o Skype, que era a grande Skype. revolução. Hoje tem 300 plataformas. É uma coisa impressionante isso. Né? Agora, eu noto eu chamaria de paradoxo, que é, ao mesmo tempo em que a imprensa tradicional, o impresso, tudo isso está em crise, talvez vivendo seus... O impresso, eu creio que está vivendo seus últimos anos, porque ele não é economicamente mais interessante. Não tem por que imprimir um jornal em Porto Alegre e mandar para a Uruguaiana se a notícia já está lá em tempo real. Não há por que fazer esse gasto. Me parece assim que foi um suporte maravilhoso, mas que ele já viveu o seu tempo. Viveu o seu ciclo. Agora, o jornalismo é outra coisa. O que eu noto ainda para um certo tipo de público, é um público do tipo que nós sempre trabalhamos, que as rádios, a televisão e mesmo o impresso ainda tem muita importância. Eu diria o seguinte, eu todo dia encontro alguém que me diz, ouvi vocês na FM Cultura, ou diz, li no matinal. Eu nunca, até hoje, ninguém me disse assim, te vi no YouTube. As pessoas com as quais eu convivo não dizem isso. Está quase chegando no final. Qual é a mais recente agora da Parêntese, professor, que está aí à disposição da revista? O número... Não, o tema, qual é o tema mais recente? O que está saindo hoje tem uma entrevista com a Bruna Rodrigues, a deputada estadual, uma entrevista genial de vida e obra, assim, que é um negócio maravilhoso. E a edição Cria da Vila Cruzeiro. Cria da Vila Cruzeiro, né? Ela conta bem essa história. A edição que saiu no sábado passado era... Eu estou tentando me lembrar. Agora eu estou ficando velho. Eu também. Eu tô que nem jornalista, a memória a cada semana ela vai embora. Assim, memória semanal. Puxa vida. Já estamos chegando ao final. Professor, eu vi que tem vários... 2 livros, então, né? Eu vi que tem vários na Amazon. Esses aqui já estão também? Onde é que o pessoal Isso é e-book. Acesso gratuito. É só abrir o site da Editora Fênix. Editora Fênix. Todos os livros da Editora Fênix são acesso livre. Lá estão os 2 livros depositados. A Vida dos Outros e Identidades em Jogo. Isso. Jacques é totalmente moderno, cara. Esse negócio de livro em papel já passou. Eu tenho saudade, eu gosto melhor de segurar. Ainda, eu gosto de segurar. Grátis. É grátis. É grátis. É grátis, esse é o melhor ainda. Na verdade, isso foi uma recomendação de um amigo nosso, o professor Lintamar, que disse, coloca no YouTube, coloca em e-book, porque isso vai para o mundo todo, né? É verdade, ele tá cheio de razão. Embora a gente tenha saudade do papel, né, botar na estante, a gente olha para o livro todos os dias como se fosse um objeto de adoração. É bem isso. É bem isso, é objeto de adoração. Mas a verdade é que tu colocando no e-book, tu vai ser lido na África, tu vai ser lido em todas as partes do mundo. No mundo acadêmico, o papel acabou. Não tem nem para para ofício. Eu recebi um relato de pessoas que estavam lendo trabalhos que eu escrevi na Ucrânia. Claro. Me surpreendeu, na Ucrânia estão lendo. Então a gente tem essas... Não, o papel, as teses não são mais impressas, os ofícios não são mais impressos, os livros não são mais impressos. Tem reunião que não precisava, né? Conhece aquela camiseta? Estou saindo de uma reunião que podia ter sido um e-mail. Professor Jacques, muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Então tá, gente, programa Pensando Bem volta na FM Cultura semana que vem. Quem não pode acompanhar aqui na FM, tá na plataforma da Cuboplay, no YouTube, pode acompanhar lá o programa de hoje. Valeu? Sábado, 9 da manhã, a gente tá de volta. Tchau.